Além dos cuidados que todos nós devemos ter para evitar a contaminação por causa do coronavírus, tem pessoas que precisam de mais, muito mais cuidado. São os chamados grupos de risco. E para a gente falar um pouco mais sobre essas pessoas e trazer orientações, o Play Agora Entrevista convidou o Dr. André Crepaldi, médico oncologista, que acompanha já pacientes com comorbidades, com doenças graves, não é, doutor? E que, com certeza, se prejudicam mais ao contrair o coronavírus. Exatamente. Como é uma coisa nova, eu acho que nós tivemos uma chuva de informações aí enorme, né, do final do ano para cá. E uma das coisas que se documentou bastante, principalmente na China, foram alguns grupos de riscos. E dentre eles, os pacientes com câncer, que foi um dos grupos em que foram analisados, e pacientes acima de 60 anos. E aí, a partir daí, vários outros grupos foram vistos em que tinha um risco maior de ter uma doença grave quando pegava o vírus, como os pacientes com diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas, casos de doenças renais crônicas. E uma coisa que sempre pergunta com relação a gestantes, não tem hoje nada realmente documentado com relação a isso, mas o Ministério da Saúde colocou como um grupo de risco, um grupo especial. Então, assim, todos nós estamos vendo os cuidados que devem ter, mas alguns grupos de risco, eles infelizmente não podem parar a vida e parar o tratamento, né? Quando a gente se fala, por exemplo, de um paciente que está fazendo hemodiálise, ele vai ter que se deslocar para ir. Pacientes com câncer que estão em quimioterapia também vão continuar fazendo o tratamento. E com isso, deve-se redobrar os cuidados. Isso vai desde sair de casa até com quem acompanha esse paciente. Os familiares têm que tomar um cuidado redobrado, né? Que é sempre, se ele está em casa, está sendo bem cuidado, quem foi para a rua e voltou é que tem a maior chance de trazer alguma coisa. De qualquer maneira, quais são os cuidados que precisam ser tomados ainda com mais cautela no tratamento desses pacientes? Durante o tratamento, eu acho que uma das coisas é a locomoção, cuidar realmente, se possível, se tiver um transporte individual, ok, a melhor forma. Quando não tem, acho que os cuidados em transporte coletivo, com o uso da máscara, lógico que os ambientes não vão estar com álcool gel, principalmente em ônibus, onde se segura a pessoa a carregar, barra, então, exatamente. de certo. Então, se fizer isso, tudo bem, vai segurar, mas quando sair, não esquecer de ou lavar as mãos com água e sabão, ou se tiver disponível, passar o álcool gel, e não levar a mão aos olhos, boca, nariz, que são os principais pontos, né? E sempre estar usando a máscara com as várias recomendações lá de tempo de uso, de lavagem, tudo. Quando a gente fala de grupos de risco, do agravamento para essas pessoas tem a ver com a imunidade, certo? O que significa para uma pessoa que tem uma imunidade já baixa receber essa carga viral, né, da Covid-19? O que acontece no organismo, basicamente? Acaba levando a uma doença mais grave. A forma de medir essa doença grave geralmente ela é medida com a dificuldade respiratória e o número de mortes da doença. Então, assim, de um modo geral, de cada 100 pacientes, em torno de 80 não vão precisar de tratamento internado, 20% vai precisar e 5% vai precisar de UTI, geralmente. O que acontece é que em determinados grupos a gente tem uma mortalidade de 1%, 0,9%, e quando você fala em pacientes, por exemplo, com doenças cardíacas graves, isso pode chegar a mais de 10%. Pacientes acima de 70, 80 anos pode chegar a 15%, ou seja, de cada 100 infectados, 15 vão falecer da doença. Então, isso é uma mortalidade alta por um vírus. E o grupo idoso é particularmente vulnerável, independente dessas outras doenças que a gente falou. Tem que se cuidar muito das pessoas acima de 60 anos. Porque hoje, 60 anos é um pouco diferente, né? A pessoa está bem... As pessoas são mais ativas, Exatamente. Mais saudáveis. E é curioso isso, que mesmo que as pessoas sejam saudáveis, a partir dos 60 anos,
é realmente mais prejudicial? Pode agravar mais o quadro? Aparentemente sim. Eu acho que a gente vai ter muita estatística daqui para frente, para saber se só a idade ou se realmente é a idade com esses outros fatores associados. Mas enquanto não se sabe ao certo, porque a gente vai ter dados a partir desse ano, com certeza, um monte, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente já tem em mãos. Então, acima de 60 anos, se cuide mais. Nesses cuidados individuais, de transporte, de lugares onde vai. Não, realmente, se não precisar de último... tenho que ir naquele lugar, realmente adia, deixa para a semana seguinte, mês seguinte. A gente não sabe realmente hoje quando vai ser esse nosso pico de doença. A gente está vivendo também uma fase de flexibilização já das medidas, então nós temos a reabertura das atividades econômicas, de parques, de locais onde tem muita aglomeração. Essas pessoas de risco, mesmo que não saiam, mesmo que não estejam expostas, elas correm mais risco a partir dessa flexibilização? E por quê? Eu acho que sim, por essa movimentação, né? As pessoas vão estar circulando, pode diminuir os cuidados individuais que a gente está falando, né? E aí você tem um problema realmente de levar para dentro da casa uma pessoa que está realmente bem cuidada lá, mas trazendo de fora. Então a gente não pode esquecer. Essa flexibilização agora é extremamente importante. Eu acho que a gente tem os hospitais vazios, tanto público quanto privado, neste momento. A gente, a medida justamente busca isso, vai medindo em cada cidade, em cada município, como é que vai estar os níveis de saúde, a ocupação de UTI. E a partir daí essas medidas, como a gente estava conversando, podem realmente ser mudadas. Flexibilizou, está enchendo demais uma UTI, por exemplo, de um certo município, voltam as regras. A gente realmente não tem, nesse momento, nada que seja o certo, né, o definitivo. A questão que a gente levanta é que as pessoas que estão em casa, nem elas estão mais tão seguras a partir dessas medidas de flexibilização, certo? Porque Exato. essa circulação passa a ser maior. Sim. Então, quais são os cuidados que precisam ser redobrados a partir do momento em que se liberar, por exemplo, a circulação e as atividades econômicas? Eu acho que nessas em que tem grupo de risco em casa, principalmente, é no momento da volta para casa. Realmente tomar os cuidados desde roupa na entrada de casa, sapatos, limpar, realmente lavar as mãos, procurar não circular dentro de casa com isso tudo. E após isso, realmente tomar um banho, tirar todo o que veio da rua, né? E eu acho que é o principal. Fora isso, realmente, a gente não vai conseguir, além disso, né, deixar o ambiente totalmente estéril, mas eu acho que são medidas que vão ajudar e vai reduzir, porque o que se quer é que infecção vai se disseminar. Isso é natural que vai ter mais de 50%, 60% de infecção em determinados países. O problema é o tempo, né? Que não seja todos ao mesmo tempo. Exato. Então, isso acho que aqui em Mato Grosso nós temos uma boa medida de saúde. Se você olhar no mapa nacional, nós temos poucos casos. Não se sabe um pouco se é subnotificação, aparentemente não, mas o número de óbitos é muito pequeno perto dos outros estados. Então, acho que as medidas aqui foram boas e a gente espera que essas agora continuem trazendo bons frutos aí para todos. Prestar atenção, criançada, quando voltar às aulas também, porque tem muitos avós que moram, né, junto com essas crianças, muitas pessoas em grupos de risco que moram com essas crianças. Então, por mais que a situação não se agrave para as crianças, elas podem transmitir para essas pessoas, né? Exatamente, é um grupo que raramente tem complicações, mas tem tudo isso. É como nas gripes normais, que as crianças habitualmente nos colégios, às vezes passam meses gripadas, né? Um passando para o outro, e exatamente isso pode acontecer. Então, cuidados redobrados, atenção total, principalmente com os grupos de risco. Exatamente, vamos intensificar esses cuidados e continuar a vida, né? Esses pacientes que têm doenças crônicas, incapacitantes, eles vão ter que continuar fazendo o seu tratamento, então vai ter que redobrar e seguir. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite.